Bom, meus amigos, boa noite para todos. Como foi dito aqui na nossa prece inicial, todo momento, toda vez que a gente chega numa casa espírita, é como Emmanuel comenta no livro Palavra de Vida Eterna, é como se tivesse um rio de bênçãos passando por aqui. Mas cada um vai recolher na medida do seu recipiente. Então, o que a gente vai pedir é que, nessa noite, o nosso recipiente, do nosso coração, do nosso pensamento, possa ser expandido, para que a gente possa recolher cada vez mais as bênçãos que essa doutrina nos traz, na forma de esclarecimento, na forma de um incentivo para que a gente procure, cada dia mais, se tornar uma pessoa melhor, progredir, evoluir. A gente, quando começa a conhecer um pouco mais a fundo a doutrina espírita, nós somos a todo momento convidados a olhar para dentro e a identificar aqueles pontos que a gente precisa trabalhar e colocar a mão na massa, realizar a mudança, a nossa reforma. E esse assunto da noite de hoje é um assunto que a maioria de nós tem muita dificuldade com relação à humildade e caridade. Principalmente a primeira. Principalmente com relação à humildade. Porque nós fomos criados simples e ignorantes. E lá na nossa essência, o Criador colocou como uma lei natural a nossa necessidade de conservação. E a gente, ao longo da nossa evolução, nós fomos deturpando isso. Então nós olhávamos para o lado, víamos que tinha alguém necessitado, mas nós queríamos aquilo que era do outro, ou que poderia ser dividido com o outro para nós mesmos. Então nós fomos desenvolvendo ali um egoísmo, nós fomos, através do nosso orgulho, que a gente às vezes acha que somos melhores que os outros, e por sermos melhores, merecemos um pouco mais, nós fomos deturpando aquela centelha inicial e fomos caminhando por caminhos às vezes mais tortuosos. E agora chegou o momento de a gente voltar para o caminho certo, corrigir esses desvios que nós fizemos ao longo da nossa evolução, nos tornando, às vezes, pessoas orgulhosas, egoístas. Então, é a partir desse princípio de nós reconhecermos em nós essa necessidade de mudança que a gente vai começar a compartilhar com vocês as reflexões dessa noite. E eu gostaria de começar trazendo um dos primeiros ensinamentos de Jesus para nós, que foram as bem-aventuranças que ele trouxe no Sermão do Monte. Essa é a primeira fala pública de Jesus. É o primeiro ensinamento. E o primeiro versículo que o apóstolo Mateus nos traz dessa fala de Jesus é exatamente com relação à humildade. Ele vai nos dizer que são bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino de Deus. E aqui esse sentido de pobres em espírito, aqueles que são destituídos, do orgulho, da vaidade, do egoísmo, são aqueles humildes. E é exatamente nesse sentido que a gente vai tentar hoje trazer um pouco mais de luz para o nosso entendimento. Por quê? As bem-aventuranças, elas podem ser entendidas como uma escala. Jesus nos traz ali 7 virtudes e 2 alertas, entre as 9 bem-aventuranças que nós temos. Então, dentre essas 9, as 3 primeiras vão ser relacionadas ao nosso eu. É nós olharmos para dentro, fazer esse movimento de olhar para dentro de nós
identificarmos as nossas dificuldades, corrigirmos isto, para depois que isso estiver corrigido, nós alcançarmos a condição mínima necessária para irmos para as 3 próximas bem-aventuranças e, por fim, para as 3 últimas. Então, como que seria isso? As 3 primeiras seriam relacionadas ao autoconhecimento, ao aperfeiçoamento íntimo, que é exatamente bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino de Deus, o reino dos céus. Por que ele coloca essa como a primeira? Porque a humildade, ela vai ser a base, ela vai ser o primeiro degrau. Sem subirmos esse primeiro degrau, nós não conseguimos alcançar os próximos. Não tem como nós corrermos, darmos um salto e chegarmos no último degrau da escada. Nós precisamos subir um de cada vez. E a humildade, ela pode não ser a maior das virtudes, a mais importante, mas ela é a base. Porque sem sermos humildes, nós não reconhecemos os nossos defeitos, a nossa necessidade do amparo e da proteção divina. Se nós não formos humildes, a nossa arrogância vai nos levar a acreditar que nós somos autossuficientes, que não precisamos do amparo e da proteção maior. Então a humildade, ela é o primeiro degrau, é onde nós vamos reconhecer as nossas fragilidades, nós vamos descobrir o que nós precisamos mudar, nós vamos construir aquela base, porque aquele que não tem humildade, diante da dificuldade, ele se revolta, ele lamenta, ele fica indignado, ele questiona a Deus. E são atitudes e posições que são muito prejudiciais para a gente. Então, o primeiro degrau, conquistarmos a humildade. O próximo degrau, ainda dentro das 3 primeiras, que são de olhar para dentro de nós. A segunda bem-aventurança são bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Do momento em que você olha para dentro e reconhece aonde você está, diante de toda a evolução que o mundo, e aqui não estou falando do planeta Terra, eu estou falando mesmo que as possibilidades de evolução que nós temos, quando nós olhamos para dentro e enxergamos a nossa pequenez, nós precisamos chorar. Nós precisamos desse ato de resignação, enxergando a nossa verdade, o que nós somos, desconstruir aquela imagem que muitas vezes a gente faz de nós mesmos, nos colocando numa posição, num degrau acima daquele que nós realmente nos encontramos. Então esse é o momento em que nós vamos chorar. Nós vamos nos enxergar diante do Criador e da nossa pequenez. E vamos subir então mais um degrau. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. No momento em que você reconheceu as suas limitações, o seu estado interior, que você chorou a sua pequenez, você já se encontra em condição de desenvolver essa mansidão. Você já fez um movimento interno. Então você alcança o primeiro patamar de mansidão, a primeira quietude interior. E a partir daí que você alcança essa quietude, olha que interessante, a contrapartida. Se bem-aventurados são os mansos, porque eles herdarão a terra. Nós temos a consciência de que o nosso planeta está passando por um momento de transição entre um planeta de provas e expiação para um planeta regenerado. Aonde vai ficar quem? Os mansos. Aqueles que já são capazes de olhar para dentro de si com humildade, de chorar a sua pequenez, de buscar
a paz interior através do trabalho, do autoaperfeiçoamento. Esses permanecerão no planeta regenerado. E aí, nós vamos passar agora para as 3 próximas bem-aventuranças, que são aquelas que dizem respeito ao meu relacionamento com o próximo. A partir do momento que eu já me resolvi, que eu já sei onde estão os meus pés, onde eu me encontro na evolução, eu posso resolver os meus problemas com o próximo. Então eu vou ouvir de Jesus: bem-aventurados os que têm fome e sede da justiça, porque eles serão saciados. E isso significa que eu tenho que buscar o próximo para fazer justiça, para cobrar dele as dívidas do passado? Não, o movimento é exatamente o contrário. Se eu já alcancei a minha paz interior, eu vou fazer esse movimento de ir ao próximo, aqueles que me cercam, para resolver com eles as pendências que eu criei. Ah, mas o outro não quer resolver. Bom, eu vou fazer a minha parte. E a partir desse momento que eu estou buscando corrigir as injustiças que eu cometi no passado, eu já não tenho mais a desculpa de me colocar como vítima. Eu agora já estou numa posição de me colocar, muitas vezes, como o algoz, como aquele que prejudicou. E é interessante que essa bem-aventurança, ela é a 4ª. Porque antes dela, nós precisamos de humildade, nós precisamos de resignação e de mansidão. Porque senão essa busca com a justiça, da justiça com o outro, ela não se torna um ato de tentar ressarcir o que eu tirei, às vezes, do outro, no meu passado. Mas sim o fato da gente se tornar justiceiro, de querer fazer justiça com as próprias mãos. E não é esse o propósito. O propósito é nós buscarmos a conciliação com esse próximo. E aí a gente já tem a próxima bem-aventurança. Bem-aventurados os misericordiosos, porque receberão misericórdia. Essa é a única bem-aventurança que tem uma relação direta. Aquilo que você dá, você recebe. Porque nos outros a gente pode reparar que se você é pobre em espírito, você tem o reino dos céus. Se você chora, você será consolado. Aqui se você é misericordioso, você receberá misericórdia na mesma proporção. É uma lei de ação e de reação, que pode muitas vezes ser abrandada pela misericórdia. Tem uma frase muito bonita que está em um livro do Emmanuel, não me lembro agora, mas eu criei assim na minha mente para conseguir lembrar dela, né, com mais facilidade, que a lei a vida, ela é amor e justiça. Mas para equilibrar essa balança entre amor e justiça, Deus coloca ali a misericórdia como fator de equilíbrio. E é essa misericórdia que nos faz nos colocarmos, né, muitas vezes, no lugar do outro. Identificar as suas necessidades e conseguirmos, talvez, abrandar um pouco do seu sofrimento. E a próxima bem-aventurança é: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Então aqui nós já subimos 6 degraus, que é aquele comigo mesmo, com o outro, e os 3 próximos dizem respeito à minha relação com Deus. Eu fiz um movimento para dentro de mim mesmo, para fora, com o outro, e agora eu vou fazer um movimento para cima, buscando Deus. Então vai ser: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. E aqui você tem uma diferença, porque em algumas traduções você tem os mansos, ao invés de colocar a palavra mansos, às vezes coloca pacífico. E aqui não, aqui é pacificador. O pacificador, ele é diferente do pacífico. O pacífico
é aquele que não devolve o mal com o mal. Mas o pacificador não. Ele devolve o mal com o bem. Ele já está um passo acima, ele já conseguiu já atingiu aquele patamar de não devolver o mal e agora ele devolve o bem, independente daquilo que está chegando para ele. E a última das bem-aventuranças diz respeito à perseguição por amor à justiça, por amor a Deus, que é aquele movimento que às vezes nós tivemos a nossa fome de justiça saciada quando nós fomos ali buscar conciliação com o nosso próximo. Agora não, agora nós vamos lutar para que todos tenham a sua fome e a sua sede de justiça saciados. Nós vamos nos tornar aqui uma parte de Deus agindo na terra, buscando levar para aqueles que estão necessitados um pouco de consolo, de conforto, de carinho, de acolhimento. E é aqui que entra a caridade na sua expressão mais pura, que é a caridade da doação de si mesmo, em que você não fica limitado a doar apenas aquilo que te sobra, mas você doa de si mesmo. E é essa a expressão mais bonita que nós temos. No livro Diálogo dos Vivos, Emmanuel coloca uma página chamada Melhor Assim. E nessa página ele traz para a gente um fato interessante. Porque muitas vezes nós queremos fazer o bem, nós queremos fazer a caridade, nós queremos fazer a diferença no meio em que nós estamos. Às vezes entramos no movimento espírita e nós temos a vontade, o desejo profundo de realizar grandes coisas. Mas ele vai trazer nessa página que às vezes nós somos constrangidos a dar menos do que a gente queria. Porque às vezes nós temos as nossas exigências, né, das nossas atividades, das nossas limitações, às vezes até de tempo, às vezes de recursos, às vezes de conhecimento, que nos impedem de realizar a obra do tamanho como nós desejaríamos. E ele vai trazer para a gente assim: em ocasiões, a experiência nos pede atitudes de tolerância, por exemplo, que nós não estamos ainda capazes de mostrar integralmente. Mas nós podemos oferecer um pouquinho da nossa tolerância, da nossa capacidade de tolerar. Às vezes não conseguimos fazer todo o bem que desejamos, que às vezes é exigido de nós um nível muito grande para que a gente possa realmente resolver o problema daquela pessoa. Ela está necessitada de tudo. E nós não temos a condição de resolver. Mas nós podemos oferecer algumas migalhas para diminuir o sofrimento daquela pessoa. Às vezes nós queremos dar tempo e alegria, mas a gente não consegue fazer isso senão numa escala muito pequena. Porque às vezes, com esse fato de queremos nos doar demais, nós podemos prejudicar a harmonia dentro da nossa família. Aqueles entes queridos que estão no nosso lar, muitas vezes precisando da nossa presença, do nosso apoio, podem se sentir incomodados, abandonados, com a nossa ausência. Então, às vezes, nós somos capazes de oferecer muito pouco. Mas nós, ainda assim, somos capazes de oferecer. Nós temos esse potencial muito grande de oferecer o nosso tempo, de oferecer o nosso carinho. E Jesus coloca para a gente um exemplo do que é isso, quando ele cita aquela parábola, né, do óbolo da viúva, que ela chega no templo e ali ela vê todos aqueles homens ricos ofertando grandes somas, né, de dinheiro.
e ela tinha apenas 2 moedinhas. Mas ela, com todo o seu amor, com toda a sua devoção, com todo o seu coração, ela oferece aquilo que ela dispõe. E Jesus não diz que a oferenda dela, por ser ínfima perante a dos outros, é menor, vale menos. Não, porque ela deu aquilo com amor. Ela deu tudo o que tinha. E é importante, nesse momento, a gente não confundir. Porque nós temos os aspectos de caridade. Nós temos a caridade material, mas nós temos também uma caridade que é sublime, que é a caridade de doação de nós mesmos, do nosso tempo. É importante nós fazermos a caridade material? Sim, porque ainda no nosso planeta nós temos essa necessidade. Mas acima de tudo, porque também tem muitos que vão pegar isso daí, mas eu não tenho, né? Eu não tenho como ajudar, eu não tenho recursos, e por causa disso eu não faço nada. Mas nós temos o recurso mais importante, que é o recurso do tempo. O tempo nós possuímos. É como a parábola dos talentos. Né? Uns vão receber 5, uns terão a capacidade de contar nessa existência com recursos financeiros, intelectuais, com influência, com poder, com tempo. Outros terão apenas 2 e o outro vai ter apenas 1 talento, que é o recurso do tempo. Esse todos nós temos e esse pode e deve ser empregado em benefício do próximo. Então nós não podemos utilizar esse argumento de que não possuímos condições de fazer o bem, de fazer a caridade. Porque esse 1 talento, pelo menos, nós temos. E nós seremos cobrados do que estamos fazendo com ele. Do emprego que nós dermos para ele nessa existência. Nós temos exemplos de grandes pessoas, de grandes homens, de grandes filantropos aí pela humanidade toda, né, que destinam grandes somas de dinheiro para instituições, buscando o bem-estar da comunidade, buscando o progresso, buscando o desenvolvimento, né, através de investimento em educação. Nós temos, sim, é importante, sim, mas esse recurso, ele é limitado. Ele proporciona, sim, o bem, mas não na medida de um grande recurso, que é o amor e o tempo. Quando nós vemos espíritos como Francisco de Assis, como o próprio Chico Xavier, que dava de si, nós nos sentimos muito mais envolvidos, muito mais incitados, estimulados a praticarmos esse amor, do que quando vemos esses grandes homens fazendo sim o bem, na medida das suas possibilidades. Mas isso não nos toca tão profundamente quando nós vemos um ser dedicando o seu tempo, dedicando às vezes tanto tempo que aquilo prejudica a sua saúde física, como foi o próprio Chico Xavier, que dedicava tanto ao próximo, que ele teve a sua saúde aí ao longo dos anos prejudicada. Isso nos toca. Isso faz um movimento de nos inspirar. Isso é o chamado que nós estamos recebendo. E é isso que vai fazer a diferença. É o quanto de nós estamos oferecendo para os outros. E nós, analisando toda essa situação de comparar, talvez, essas 2 importantes virtudes de humildade e caridade que nós ainda temos que desenvolver, durante o estudo, eu me deparei com um texto que eu achei assim muito, mas muito bonito. E eu queria compartilhar isso com vocês. Olha aqui, eu vou ler na íntegra, porque as minhas palavras diante das do Emmanuel não traduzem tanta beleza, né? Caso não desfrutes a oportunidade de empenhar um dia de serviço
aos irmãos mais necessitados do que nós, quanto, se te faça possível, oferece 1 hora em favor deles, porquanto será mais proveitoso mobilizar alguns minutos na execução das boas obras que te omitires junto delas, gelando a confiança e o ideal do bem nos irmãos de experiência e caminho. É isso que aquece muitas vezes o coração dos outros. E ele vai colocar: ampara o bem dos outros na garantia do teu próprio bem. Quando não possas entregar o máximo que desejas, tanto quanto se espera de ti, oferece o mínimo ao teu alcance. Porquanto a ausência do melhor que se possa realizar é uma brecha ao pior, que talvez possa surgir. E por isso mesmo, o mínimo de bem será sempre uma luz, dissipando as trevas que se adensam constantemente onde não há bem nenhum. Então ele fala de uma forma poética, bonita, mas muito clara, que aquele bem que nós podemos fazer e não fazemos, ele vai gerar trevas ao nosso redor. Nós podemos acender essa luz, iluminar tanto a nossa estrada quanto a daqueles que estão ao nosso lado, praticando bem, acendendo essa chama, mesmo que seja um palitinho de fósforo. Mas hoje acendemos um palito de fósforo, amanhã, quem sabe nós vamos dispor de uma vela, de um isqueiro, de uma lanterna, para no futuro podermos iluminar com a nossa própria luz, que nós vamos aí adquirindo ao longo, né, dessa caminhada. Então, para a gente poder prosseguir aqui nas nossas reflexões, eu gostaria de trazer para vocês uma pergunta que está no Livro dos Espíritos. É a pergunta 918. Kardec pergunta assim: por que indícios, por que meio se pode reconhecer em um homem o progresso real que lhe elevará o espírito na hierarquia espírita? Então, como que a gente pode reconhecer aquele ser que está tendo aquele progresso real? Os espíritos vão responder para ele. O espírito prova a sua elevação quando todos os atos da sua vida no corpo são condizentes, representam a prática da lei de Deus. E quando antecipadamente ele compreende a vida espiritual. E aí ele vai falar do homem de bem, que é aquele que pratica a lei de justiça, amor e caridade, na sua maior pureza. Ele vai trazer aquela passagem bonita, que a gente, ao final do dia, temos que chegar, interrogar a nossa consciência, sabendo se nós não fizemos o mal a ninguém, se fizemos todo o bem que podíamos fazer. E depois dessa parte, nós temos uma mensagem linda de Paulo, o apóstolo, que ele vai dizer assim: fora da caridade não há salvação. Estão encerrados os destinos do homem na terra e no céu. Porque à sombra desse estandarte, eles viverão em paz. Então, se nós tivermos como esse lema, fora da caridade não há salvação, e se nós vivermos de uma maneira condizente com isso, nós vamos aí viver em paz. No céu, porque os que a houverem praticado acharão graças diante do Senhor. Essa é a divisa. Essa divisa é o facho celeste, a luminosa coluna que guia o homem no deserto da vida, encaminhando-o para a terra prometida. Ela brilha no céu como a auréola santa na fonte dos eleitos. E na terra se acha gravada no coração daqueles a quem Jesus dirá: passai à direita, benditos de meu Pai. Então aqui Paulo está se referindo à caridade. Ele cita aquela passagem
maravilhosa, né, que ele vai, na carta aos Coríntios, que ele vai falar do amor, da caridade. E depois ele fala esse trechinho. E ele encerra falando que nós vamos reconhecer aqueles seguidores de Jesus, aqueles que são verdadeiramente reconhecidos como filhos de Deus, pelo perfume da caridade que eles espalham em torno de si. E para que a gente seja capaz de espalhar esse perfume, nós temos que fazer esse movimento para dentro de nós, de nos tornarmos pessoas humildes, de podermos olhar para o próximo como igual, como irmão, nos identificarmos, desenvolvermos a empatia. Porque aí sim a nossa caridade vai ser mais consistente, vai ser aquela que inspira. E essa humildade, às vezes, nós confundimos muito. Na parábola do filho pródigo, nós temos um exemplo perfeito. Eu diria que talvez ali nós temos um espírita, que é o filho mais velho, e talvez ali, como filho mais novo, nós podemos ter aí aqueles que se julgam, que se dizem sem nenhuma religião. Nós temos, dentro dessa parábola, que o filho mais novo pede ao pai para dividir a herança. O pai divide igualmente a herança entre o filho mais velho e o filho mais novo. O filho mais novo decide se afastar do pai. Então ele vai para o mundo, ele gasta todos aqueles recursos, todas aquelas riquezas. E em um determinado momento, ele se vê sem nada. Ele não tinha com o que se alimentar. Ele se distanciou tanto do pai que ele não tinha nem o alimento material, nem o alimento espiritual. Ele estava sem forças. E naquele momento, ele olhou para si mesmo e disse: até os servos do meu pai comem melhor do que eu, se encontram em condições melhores do que a minha. E ali ele decide voltar à casa do pai e pedir para ser servo, num gesto de extrema humildade. Ele reconheceu as suas falhas, ele reconheceu os seus erros, se sentiu indigno de chegar para o pai e solicitar a condição de filho. Ele decidiu se alistar como um servo. E ele chegando na casa do pai, o pai, ao invés de recebê-lo com críticas, afinal de contas, ele tinha dissipado todos os recursos que o pai tinha lhe entregado. O pai o recebe de braços abertos. Como sempre, Deus nos recebe, Ele está sempre pronto para nos receber de braços abertos. E uma alegria muito grande. E o pai prepara uma festa para receber aquele filho que finalmente reconheceu os seus erros, se arrependeu e estava disposto a mudar, a servir. Enquanto isso, o filho mais velho, vendo aquele movimento todo, não teve a coragem de entrar na casa do pai e procurar saber o que estava acontecendo. Ele chamou um servo e o servo lhe informou que o seu irmão tinha voltado e que o seu pai tinha preparado uma grande festa para recebê-lo. E ali naquele momento ele se sente indignado. Afinal de contas, ele estava ali o tempo todo, trabalhando ao lado do pai, sendo fiel, obedecendo ao pai. E o pai nunca tinha preparado uma festa para ele. Ali nós identificamos o orgulho, o egoísmo, aquele que está sempre próximo do pai, mas nunca está, de fato, dentro da casa do pai. Comungando com o pai as felicidades. Será que nós não estamos nessa posição?
de estarmos sempre próximos, mas de nunca de fato assumirmos a nossa postura de filhos e, portanto, como filhos, somos herdeiros e, como herdeiros, somos também responsáveis. Temos, sim, que nos sentirmos felizes com aqueles que estão chegando ao nosso lado, com aquele irmão que antes estava caído e que agora resolve tomar o caminho correto. Ali, aquele filho que esteve sempre próximo do pai, nós podemos identificar o fato dele nunca ter olhado para dentro de si mesmo. Porque ele sequer reconhecia que ele estava sendo orgulhoso, egoísta. Ele achava que aquilo ali estava certo, que era justo. Afinal de contas, ele trabalhava, ele merecia talvez também uma festa. E o irmão? Mas o irmão se colocou na posição de humildade. E por ser humilde, ele entra primeiro na casa do pai. Então, voltando lá no início do nosso estudo, nós não dizemos que a humildade é o primeiro degrau. Esse filho subiu o primeiro degrau. Subiu o degrau da humildade e entrou na casa do pai. E é esse o convite que fica para a gente. Que a gente possa, em primeiro lugar, estabelecer dentro de nós essa virtude. Consolidar a humildade. Subirmos os próximos degraus. E o que a gente vai fazer quando a gente estiver lá em cima? Nós temos que lembrar que a nossa evolução não cessa. Nós vamos subir novos degraus de humildade, de mansidão, de justiça. Só que agora em níveis mais profundos. É como se fosse um loop infinito. Você conquista um pouquinho de humildade, você se habilita a conquistar um pouquinho de mansidão, um pouquinho, você chora, conquista a mansidão, você chega lá no último degrau e aparece novamente para você o degrau da humildade, o degrau da resignação em níveis mais profundos. Então não adianta nós acharmos que já estamos lá no último degrau e não há nada mais para aprender, para subir, para evoluir. Os degraus são aí infinitos. E nós estamos sendo, nesse momento, chamados a espalhar esse perfume da caridade. Mas para isso, nós precisamos desenvolver a humildade. Uma virtude sem a outra não anda. Porque quando você resolve fazer uma obra de caridade sem a humildade, muitas vezes você está fazendo uma obra, na verdade, para a sua vaidade, para que você seja reconhecido, para que seja vangloriado, para que seu nome conste ali, muitas vezes, naquela plaquinha de inauguração daquela obra. Então, nós precisamos, ao lado da caridade, desenvolver a humildade, para que a gente possa praticar a caridade real, aquela que ilumina, e não aquela que resolve temporariamente, que tem sim seu mérito, mas que resolve temporariamente, mas aquela que resolve definitivamente, aquela que instrui, que esclarece, que exemplifica, que vive, enfim, a mensagem de Jesus. Que ele possa envolver a cada um de nós e que nesse instante o nosso recipiente possa, sim, estar repleto dessas bênçãos que são distribuídas aqui nesse momento. Que possamos levar para toda a nossa semana essa paz, essa tranquilidade e essa inspiração que vem do alto, nos convidando cada vez mais para subirmos degrau a degrau na nossa escala evolutiva. Boa noite para todos vocês, que Jesus abençoe a todos nós.